Boa noite a todos. A você aqui, a você em casa, que a graça e a paz de Cristo estejam com todos. Hoje, um dia chuvoso, e eu realmente esperava que muita gente, mais do que os que faltaram, não estivessem aqui. Mas, graças a Deus, o povo de Deus veio louvar ao Senhor e participar desse memorial tão importante que é a ceia do Senhor. Aos nossos visitantes, sejam bem-vindos. A você que veio participar desse culto conosco, você que é muito bem-vindo, que Deus possa usar cada canção, oração, leitura da palavra e a palavra do Senhor para falar ao seu coração, a você em casa também, que em algum lugar está ouvindo a transmissão desse culto, que nessa noite tão especial o Senhor possa visitar os nossos corações. Meus irmãos, a ceia do Senhor é um momento que todos os meses as igrejas evangélicas celebram, e não evangélicas também, algumas. E nós costumamos, por repetirmos uma ação, fazer com que aquilo vire uma rotina e, de alguma forma, perca o sentido. A gente começa a celebrar ou fazer alguma coisa, e quando fazemos diariamente, parece que aquilo vai ficando automático, e a gente faz como um ritual, ou como uma rotina que diariamente estamos acostumados a fazer. Mas eu queria chamar a sua atenção nessa noite, para que não seja assim, para que tudo que iremos fazer a partir de agora, a leitura da palavra, você pedisse a Deus que renovasse seu coração, renovasse sua vida. A gente nunca sabe, do seu lado tem uma pessoa que você não sabe como está, o que está vivendo, o que está passando, se chegou aqui bem, se não tão bem, se está precisando realmente de uma direção, de uma resposta de Deus. Talvez já tenha recebido essa resposta através do louvor, das leituras, mas talvez ainda precise. Por isso, nessa noite, apesar de você já conhecer esse memorial, eu queria pedir que você abrisse seu coração e você pedisse a Deus que renovasse, que a letra bíblica saltasse aos seus olhos, penetrasse como óleo no seu coração, para que você nessa noite saia daqui diferente de como entrou. Amém? Por isso o texto bíblico que nós vamos examinar nessa noite é o texto mais conhecido de todos, que é a base, é 1 Coríntios capítulo 11, por favor. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do 23 até o 26 eu quero ler, do 23 ao 26. 1 Coríntios. O texto sagrado vai dizer assim: o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta a essa igreja, uma igreja que vivia muitas dificuldades, e que, como eu falei, no caso da ceia, esta igreja estava vivendo a ceia de forma rotineira, mas agora já relaxadamente, sem os parâmetros, sem o cuidado do temor, da reverência. Então Paulo, no capítulo 10, ele começa, vai para o 11, ensinando e falando a importância da ceia, porque se lêssemos um pouquinho antes, você ia entender. Para ganharmos tempo, vamos ler aqui a partir do verso 23. Ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice e o novo testamento no meu sangue, ou aliança, em algumas versões. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Vamos orar? Senhor, obrigado por este culto, por estarmos aqui nesta noite, celebrando, glorificando o Teu nome, bendizendo o Teu nome. Pai, o Teu povo que aqui está, aqueles que estão em algum lugar, ouvindo a transmissão desse culto, assistindo, Senhor, enche os nossos corações. Espírito Santo, clamamos, aquece os nossos corações, venha aos nossos corações, como só o Senhor pode vir, aquecendo, respondendo, consolando, perdoando, tratando o nosso ser, mudando a nossa história a partir da compreensão da Tua palavra. Que o Senhor, nessa noite, chame pessoas à Tua comunhão, restaure a comunhão de tantos outros e possa glorificar o Teu nome. Para isso, Senhor, use a Tua palavra e esse Teu servo, de forma que o Teu nome seja glorificado. Perdoa os nossos pecados, é como nós oramos, no nome de Jesus. Diga amém.
A observância da ceia, então, deve ser com reverência, com muito temor no coração, como o texto sagrado nos ensina. A ceia do Senhor é uma lembrança. Nós, os batistas brasileiros, entendemos que é um memorial. É óbvio que a ceia, eu não quero entrar aqui no debate histórico, teológico da ceia, se confere isso ou aquilo. Uma coisa eu tenho convicção, foi Deus que instituiu, é um memorial e sim, ela tem elementos importantes para a vida da igreja do Senhor, porque senão não deveríamos fazer, não teríamos uma ordem direta do Senhor para fazer. A despeito de Cristo estar, como alguns pensam, através do pão e do cálice, se manifestar corporalmente novamente, que não é o que cremos, ele está aqui, porque o povo de Deus está adorando, e a Bíblia diz que onde o seu povo está, ali também o Senhor estará. Então Deus está aqui. Se o problema é esse, ele está resolvido. O Espírito do Senhor está aqui, Deus está aqui e ele deseja falar conosco. Então esse memorial, como nós lemos aí no texto, não foi criação de um homem, do apóstolo Paulo, de um pastor, de alguém. A Bíblia diz, Paulo vai dizer, eu entreguei a vocês o que também eu recebi. Recebeu de quem? Recebeu do Senhor. Então, pensando dessa forma, entenda que os elementos e o momento da ceia é tão importante para a igreja, para que a gente possa recordar. E por que é em memória? Por que ele fala? Eu gostaria que você pensasse, todo mundo aqui tem família, quando a gente, hoje eu sei que é um pouco mais difícil, mas talvez através do smartphone, do tablet, as pessoas costumavam pegar um álbum de fotografia. E quando a gente começa a passar aquele álbum de fotografias, e começa a ver as crianças pequenas, o pai, a mãe, você, com mais cabelo, como eu tinha, diferente, mais gordo, mais magro, você começa a recordar, você começa a lembrar de momentos tão importantes e tão bons que houve na sua vida e na história da sua família. Digamos que a ceia do Senhor seja, para a igreja do Senhor, como um álbum de recordação, em memória. Nós voltamos em memória para lembrar aquilo que o Senhor fez em nossas vidas. Nesta noite, eu queria tratar de 3 pontos, bem rapidamente, porque temos ainda a ministração da ceia, daquilo que o Senhor fez através da ceia. Eu quero falar do memorial, porque é um memorial. Eu quero falar da importância da comunhão, porque a ceia produz comunhão, e da proclamação, porque a ceia nos ensina que devemos proclamar. Então, esses 3 pontos nós vamos ver. E o primeiro deles é o memorial. Verso 25, 24 e 25, pode pôr aí na tela, por favor. Vai dizer assim, fazer isso em memória de mim. Então, é um memorial do sacrifício de Cristo. Irmão, você que veio aqui e já teve uma experiência com o Senhor, você que é amigo do Evangelho, que ainda não tomou uma decisão, não entregou sua vida ao Senhor, entenda, Deus em Cristo Jesus fez com que o seu Filho viesse à terra e morresse em meu e em seu lugar. E quando nós pensamos que naquela cruz, como cantamos aqui em várias canções, deveria estar eu e não o Senhor, mas Ele fez isso por amor de você, nós deveríamos dizer, Senhor, enchermos o nosso coração de gratidão, dizer, Senhor, muito obrigado por isso, pelo que o Senhor fez. Jesus ordenou aos seus discípulos que lembrassem da ceia como uma memória dele. Então, de quem nessa noite você vai lembrar? Se no seu coração agora e na sua mente, você está voando nos seus pensamentos, pensando em casa, sei lá, em alguma coisa, em alguma notícia, em ver o Fantástico ou qualquer outra coisa, esqueça isso agora. A ceia do Senhor é um memorial e Jesus o fez, ordenou essa cerimônia para que nós pudéssemos nos lembrar dele. E lembrar do quê? Do seu corpo que foi partido, do seu sangue que foi derramado e foi por amor de você. É pouco isso? Saber que Jesus Cristo deu a sua vida por amor a você, não é porque você merecia, não é porque eu merecia, nós não merecemos nada, é um ato de amor, como a nossa dirigente falou, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse pão que está à mesa, representa o corpo dele que foi dado por você, esse cálice que vamos beber e celebrar, foi o sangue dele, é o preço. A gente sempre diz,
A salvação foi de graça para você. Para Deus, foi o sacrifício do seu filho. E quando nós lembramos disso, Alexandre, nosso coração se enche de fé, de esperança e de gratidão, para que as nossas atitudes sejam sempre pautadas por esse sacrifício e por esse amor. O texto vai dizer que ele, quando ordenou, deseja que a igreja então realize. A ceia não é apenas um rito religioso. Se fosse, seria muito complicado e sem nenhum sentido, mas um lembrete do preço da redenção. Olha, Isaías 53, verso 5, por favor. Isaías 53, verso 5. Não se trata de um rito que muitas vezes as pessoas fazem, aquelas coisas que viram uma rotina, mas Isaías vai dizer que não, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Assim é um momento de cura. Por que de cura? Porque se nós recordamos, e pela fé, pela compreensão da palavra, nós entendemos o que aconteceu há 2000 anos atrás, ele estava nos curando da ferida pior de todas no mundo, do pecado, da morte. Deus estava nos salvando e nos redimindo. Então, no momento da ceia, nós precisamos lembrar disso, que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Há feridas? Sim. Há dificuldades nas nossas emoções? Sim. Hoje conversava com a ovelha, e ele compartilhava comigo e eu com ele as dificuldades de caminhar nessa vida. Quem não tem lá dentro do seu coração os seus problemas, as suas dificuldades? Quem não tem as suas incertezas? Mas Deus, por sua palavra, pela obra da cruz, pela redenção em Cristo Jesus, a Bíblia diz que ele sarou, que ele curou pela sua morte, que ele nos libertou e que ele curou as nossas almas, libertando ela do mal maior chamado pecado. Cada vez que participamos da ceia, devemos refletir no amor sacrificial que renova os nossos corações, as nossas vidas, e que deve renovar a nossa gratidão no Senhor. E dizer: Deus, obrigado porque eu estou aqui. Deus, obrigado. Tem pessoas que estão reclamando da chuva. Tem pessoas que estão reclamando porque não tem como secar a roupa, porque atrapalha amanhã para ir para o trabalho, porque você só tem uma moto ou tem que pegar a bicicleta. Os que têm carro facilitam um pouco, mas ainda aqueles que têm carro muitas vezes reclamam. Quando nós, na verdade, deveríamos agradecer a Deus por tudo. Pelo pão, pelo viver, pela esposa, pelo esposo, pelos filhos, pela igreja, pela obra, pela família do Senhor que nós temos sobre a terra. É um ato de gratidão, é um ato de amor. Imagine, meus irmãos, alguém que fez alguma coisa por você. Um soldado que no fronte de batalha, na hora que ia levar um tiro, o amigo chega e impede que ele morra porque abate o inimigo. Aquele soldado, ele, pro resto da vida dele, ele vai se lembrar em gratidão e vai dizer: aquela pessoa salvou a minha vida. Por muito menos você sentado aí pode ter passado por uma situação que alguém chegou ao seu socorro, seja em qualquer área da sua vida. E eu tenho certeza, se você é uma pessoa razoavelmente grata, você lembra dessa pessoa, e em gratidão, você nunca vai esquecer dela, porque ela chegou na sua vida em um momento difícil. Mas não se trata de um simples homem, não se trata de nos salvar de um problema financeiro, ou de um problema do carro que deu prego, ou qualquer coisa dessa natureza. Ele salvou você de ir para a condenação eterna, levando você, limpando você pelo sangue da cruz, redimindo você para passar o resto da eternidade na presença do Pai. Isso não é pouco. É por isso que é em memória. Alguns dizem sobre nações: uma nação que não tem memória da sua história é uma nação perdida. Eu digo, o povo de Deus que não tem memória é um povo ingrato, é um povo que nem sabe por que está aqui. Mas é por isso que o Senhor instituiu a ceia. Pela fragilidade do nosso ser, porque nós nos envolvemos e nos encantamos com tantas coisas tão facilmente,
o Senhor está dizendo nessa noite: filho e filha, não se esqueça daquilo que um dia eu fiz por você na cruz do Calvário. Jesus está dizendo: filho e filha, apesar de todas as dificuldades que você tem passado, não se esqueça, em memória daquilo que um dia eu fiz. Por isso eu te trouxe aqui, que eu amo você e paguei o meu corpo e o meu sangue para ter a sua vida. Amém? Isso é maravilhoso. Isso não é pouco. Isso é muito. Em segundo lugar, a ceia do Senhor fala sobre comunhão. Veja o Coríntios capítulo 10, 1 Coríntios 10, verso 16, por favor. 1 Coríntios 10, 16. Paulo vai dizer: o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Ora, o pão que partimos, porventura não é a comunhão do corpo de Cristo? Comunhão, a ceia fala de comunhão. A coisa mais importante nessa existência aqui é a igreja reunida nesta comunhão. Participar da ceia significa comunhão com Cristo e reconhecer a sua presença entre nós. Nesse sentido, sim, Deus está aqui. Aonde estiver 2 ou 3 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Deus está aqui. Concordo com aqueles que discutem historicamente: Deus está, Deus não está, como é que Deus está? Sim, Deus está aqui, porque a igreja está aqui adorando ao Senhor. E a ceia é uma oportunidade, um momento que Deus nos pede para fazer. E não era uma vez por mês na antiguidade. Nos tempos bíblicos, do Novo Testamento, a ceia era toda semana, podia se fazer todos os dias. A igreja decidiu fazer uma vez por mês, em algum momento da história, que eu nem sei dizer quando. Não está dizendo quando, mas a gente sabe que a igreja celebrava justamente para não se esquecer. É como as crianças fora do culto ou dentro do culto. A Bíblia não é clara sobre isso. Nem quem deixa está errado, nem quem tira está errado. É uma questão de adaptação. Não está prescrito na Bíblia, embora alguns peguem não sei de onde e queiram defender este ou aquele ponto, como se fosse. A Bíblia não trata disso. A Bíblia diz que nós devemos ensinar. Não se trata de ser aqui ou se vai ser lá em cima, conquanto que você ensine e adeque a realidade do seu culto. Nós não sabemos quanto tempo. Sabemos que a igreja primitiva fazia diariamente. E na história, hoje, nós fazemos uma vez por mês. Mas por que Deus quer que façamos? Para que a gente entenda e permaneça na comunhão com Ele. Quando nós tomamos o pão, comemos o pão e bebemos o vinho, nós reafirmamos a nossa fé e o nosso compromisso com Cristo. João capítulo 6, 56, por favor. João 6, 56. É um compromisso. Imagina um casal que não se fala dentro de casa. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em... E eu? Imagina você morar na mesma casa e você não compartilhar, não falar com a pessoa, não estar com essa pessoa. É impossível. A ceia, como instrumento de Deus para a comunhão da igreja com Ele, é essencial. É importante, é um renovo da nossa fé e da nossa esperança. Devemos examinar o nosso coração e a partir daí ceiar, pois é um ato de intimidade e de comunhão com o Senhor. 1 Coríntios 11, 28, coloque aí para mim. É um ato onde somos levados como um raio-x. Já entrou numa máquina de raio-x, irmão? Quando você é empurrado para aquela máquina ali, ou aquela outra, não é ressonância, como é que é o nome daquilo? Que a gente entra? Tomografia? Você entra naquela máquina barulhenta e ali ela lê todo o seu corpo. Jesus está lendo nossos corações. Olha o que diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como o pão e beba o cálice. Mas, pastor, se eu examino a mim mesmo, como falho e pecador, eu posso chegar a uma conclusão errada. É verdade. Mas na ceia do Senhor, se trata de um exame de comunhão. Iluminados pelo Espírito Santo, tocados pelo Espírito Santo, preparados e movidos pelo Espírito Santo, o Senhor vai falar ao seu coração. Ele vai ministrar ao seu coração. E Ele vai dizer a você: filho, por que você não perdoa, não abre mão? Para de brigar por isso, por aquilo.
Essa pessoa de fato errou, mas perdoe, eu lhe perdoei, e o pecado era muito maior. Perdoe, libere essa pessoa, você é meu filho. Na comunhão com Cristo e nesse ato, através da ceia, nós somos lembrados e levados a uma reflexão profunda dos nossos relacionamentos, e primeiro com Deus, e é impossível ter um relacionamento com Deus se eu estou quebrado aqui na terra. A cruz, ela tem uma madeira horizontal e uma vertical. Alguns usam um símbolo para dizer, é o relacionamento com Deus, então com os irmãos. Deus te chama e me chama na ceia para esse relacionamento de exame. O Espírito Santo vai falar ao seu coração, seja em casa, na igreja. Gente problemática e chata não falta a partir desse pastor que está aqui em cima. Mas apesar de sermos tudo isso, o Senhor diz: suportem amor, amem e perdoem, porque vocês também foram perdoados e eu tenho suportado vocês. Isto é intimidade, isto é conhecimento de Deus. Isso é profundidade no Senhor, não é negar, não é negação, é uma compreensão racional de quem eu sou, de como devo me comportar, e eu só faço isso, entendo isso, a partir da luz da palavra de Deus. E o texto sagrado nos chama para fazermos isso. Imagine um casal que nunca janta junto, que nunca sai junto, que nunca estão juntos, para olhar no olho um do outro, e perceber e dizer: me perdoe, eu fui mal aquele dia, deu errado, não era o que eu queria. Não existe. Então, a ceia, como um ato de comunhão com Cristo em primeiro lugar, é essencial para você, como noiva, pensar: eu tenho sido uma noiva fiel a Deus? Porque uma noiva deve ser fiel. Ela deve se preparar. Na cultura hebraica, a noiva se preparava por muito tempo, especialmente para receber o seu noivo, se adornava. Não pense essa geração, e as mulheres também, aqui vai um recado para as mulheres, viu? Vai um recado para as mulheres, se prepare. É difícil para um homem, é difícil para um noivo, você vai recebê-lo, ele está indo na sua casa, respeitosamente, mas está indo lá, aí você aparece lá com uma camisa da última campanha eleitoral. É complicado. Com os cabelos assim. É complicado. É complicado dentro de casa, todo o tempo. Perceba minhas palavras. Andar do jeito que acorda. Sabe como a gente acorda, né? E eu falo as mulheres por causa do cabelo, né? Realmente tem um cabelão. Acorda assim que parece uma... Aí o marido olha assim e fala: meu Deus, eu casei com uma mulher, eu casei com uma... Não, foi com a mulher, foi com a minha esposa, ela vai cuidar. Uma noiva se cuida. A noiva deve se cuidar. Porque o alvo dela é todo o tempo agradar e conquistar o seu noivo. Quem é o noivo aqui? Jesus é o noivo. A igreja, eu estou fazendo aqui para falar de uma relação muito mais íntima e muito mais profunda. Cristo é o seu noivo, você é a noiva dele. A comunhão é para que você prepare, limpe seu coração e fale: Deus, eu quero estar limpo, porque eu quero dar o meu melhor para o noivo. Amém, igreja? Vocês entenderam? É assim que é. Eu não falei de homem, porque não cabe aqui, porque o homem não fica assim bonecando para homem não precisa dessas coisas. É outra questão. Mas as mulheres têm esse dever. É da mulher se preparar para conquistar, para agradar. E como noiva, como igreja, devemos fazer isso todo o tempo. Mas não só isso, irmãos. Há também, na ceia do Senhor, a comunhão entre os irmãos. Mas a ceia nos aproxima de Cristo e fortalece o nosso relacionamento com Ele através dessa comunhão. E é por isso que nós estamos aqui. Mas também com o nosso irmão. A ceia também é o símbolo da unidade do corpo de Cristo. Mateus capítulo 5, por favor, verso 23 e 24. Devemos perdoar e buscar a paz com o nosso irmão antes de participar. O que diz? Se, pois,
ao trazer a tua oferta ao altar, e ali lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Então, volta, ou voltando, entregue, ou faça a sua oferta. É um momento que nós temos de aparar as arestas. A questão não é não termos dificuldades. A questão não é sermos bonzinhos. Bom é Deus, não tem bonzinho aqui na Betel. Betel é um povo difícil, a começar pelo pastor da Betel. Mas é um povo que ama a Deus, é um povo que tem suas dificuldades, é um povo que falha, mas é um povo que sabe que diariamente precisa levar o seu coração ao Senhor, precisa perdoar o seu irmão, porque ele não fez, porque ele falou, porque ele deixou de falar, porque ele deixou de fazer. Irmãos, isso faz parte da vida. A gente vai amadurecendo, crescendo e aprendendo e melhorando. Não estou dizendo que viver isso é bom. Eu estou dizendo que a gente vai melhorando e aprendendo, e a gente aprende à luz da comunhão com Cristo. Então a gente melhora. Se eu estou bem com Deus, eu vou estar bem com meu irmão, porque Ele vai me ensinar que eu não devo trazer a oferta sem acertar com meu irmão. E a ceia, quando pensamos do ponto da comunhão, ela traz e nos ensina sobre isso. Devemos lembrar e falar: Senhor, ele está chateado. Não é questão de estar certo, é questão de ser obediente a Deus. Porque tem gente que fala: mas eu estou morrendo de estar certo. Tudo bem, mas não é melhor morrer pela obediência ao Senhor? Dizer: meu irmão, eu estou aqui, me perdoe, eu amo você. E dê aquele abraço. Fala: eu quero caminhar com você. Porque muitas vezes nós nos indispomos por tão pouco. A gente só tem essa vida aqui. Se a gente for criar inimizade por tudo e com todas as coisas, que sentido há na vida? Se a gente não relevar, não perdoar, não, sabe, eu vou passar por cima disso, porque eu também já falhei. É disso que estamos falando. E a ceia nos mostra a amarmos, não é? Como o amor que Paulo vai ensinar nesse mesmo livro, no capítulo 13. Porque quando Paulo ensina essa igreja, é porque essa igreja era cheia de defeitos, e não tem uma igreja mais problemática do que a igreja de Coríntios. Não existe. Nunca vi falar. Porque tinha todo tipo de problema aqui. Eu não vou perder o tempo agora de falar, porque não dá. Mas o que você imagina essa igreja tinha de problema? E Paulo vai no capítulo 13 dizer: mas o amor, e ele vai dizer: o amor suporta, o amor é benigno, o amor é paciente, o amor. Não é porque o outro é perfeito, é porque eu descobri, porque eu tenho comunhão com o Senhor, eu descobri que eu preciso perdoar o meu irmão. Amém? E nós temos a oportunidade nessa noite de fazer isso. É como Edileus aqui com um coral, ou com o grupo Louvores ao Rei. Se uma pessoa estiver, Edileuza, desafinada e com o microfone na mão, todo mundo vai perceber, não é verdade? Se o grupo não tiver toda... Por isso que ensaia, para todo mundo estar afinado. Por isso que tem ensaio. Ensaio tem bronca, tem briga também. Não concordo, não, está errado, você está entrando... Tem tudo. Mas é no ensaio que se corrige tudo, para chegar aqui e ser uma bênção para a glória de Deus. Amém? Então, meus irmãos, o que acontece? Nas nossas relações também são assim. A gente, na ceia, vem e fala: meu irmão, eu realmente falhei, me perdoa, eu não gostei. A gente tem a oportunidade. É assim que é a vida, é assim que funciona o mundo. É na ceia do Senhor, na comunhão com Ele, que nós devemos fortalecer, porque somos o corpo de Cristo. A ceia nos une como família de Deus. E ser da família de Deus é a coisa mais sublime que existe na terra. No primeiro, nós olhamos para trás. Quando nós pensamos no memorial, nós olhamos para trás, para 2000 anos atrás. Quando nós pensamos na comunhão, nós olhamos para o agora. Simone, é aqui e agora. Simone, eu quero andar com você. Simone, tem um pouquinho de paciência comigo. Simone, me perdoa. É aqui e agora. No primeiro ato eu olhei para trás. Eu olhei para Cristo e o seu amor e sacrifício. No segundo ato, que é a comunhão, eu olho para o hoje, para a minha vida com Deus e a minha vida diária em comunidade. E em terceiro lugar agora, e último, a ceia do Senhor é uma proclamação
Veja o que diz o verso 26 de 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que vocês comerem um pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele, a ceia é um testemunho público do Evangelho. Quando nós celebramos a ceia, nós nos lembramos que nós precisamos proclamar Jesus Cristo. Cada vez que participamos, declaramos que Cristo morreu pelos nossos pecados e a sua obra é suficiente para nos salvar. A ceia fortalece isso, porque ela é uma proclamação da transformação da minha vida através do Evangelho de Jesus. E nesse sentido, com um mundo de crentes que toda hora acha que não está salvo, é impressionante. É crente para todo lado, que qualquer coisa acha que perdeu a salvação. E eu fico imaginando, ainda não entendeu que a salvação não é um mérito, não é pelo que ele faz ou deixa de fazer, não é pelo que ela faz ou deixou de fazer, é graça divina. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Na ceia, nós proclamamos a graça da salvação, do Evangelho que nos transformou. Devemos aproveitar a ceia para renovar o nosso compromisso com Cristo e testemunhar ao mundo da sua graça. É isso que nós temos falado e vivido, é por isso que os PRMs começaram. É por isso que nós estamos trazendo a carreta, é por isso que diariamente falamos, fale de Jesus aonde você está. O seu campo missionário não é na África, o seu campo missionário não é na Ásia. Missionários estão lá e você tem ajudado a manter esses missionários pelas juntas batistas, mas o seu campo missionário é a sua vizinhança, é o seu trabalho, é a sua faculdade, é o seu colégio. Você deve proclamar por amor e gratidão Deus que está na sua vida aos outros, dizer, há um Deus que ama você e tem um plano maravilhoso na sua vida. Proclame Jesus. Proclame Jesus. A ceia é um ato que nos lembra a proclamação, até que Ele venha. Enquanto Ele não vem, a igreja recebeu o ide do Senhor. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. A igreja não pode esquecer de pregar o Evangelho. Pregue com a boca fechada e pregue com a boca aberta. Pregue testemunhando e pregue falando. Não adianta também pregar falando e dar um testemunho errado. Mas pregue o Evangelho. Proclame. É até que Ele venha, mas Ele ainda não veio. É no caminho, enquanto Jesus está voltando, nós devemos falar de Jesus. Proclamar Jesus. Falar do amor de Cristo para todos. Devemos, na ceia do Senhor, aproveitar esse momento para renovar o compromisso com Ele. Falar, Senhor, a partir de amanhã, meu campo missionário começa amanhã, eu vou falar, eu vou orar e eu vou falar do teu amor para alguém. Eu vou levar pelo menos uma vida ao Senhor esse ano. Eu vou orar por essa vida. Eu não posso convertê-la, mas eu posso orar e confiar que o Senhor pode tocar o coração e convencê-la do pecado, da justiça e do juízo. A ceia renova isso em nossos corações, meus irmãos, e nós precisamos fazer isso. A ceia do Senhor, enquanto uma proclamação, a gente pode pensar que é um memorial. E um memorial, por exemplo, aqui eu vou usar em São Paulo. Temos alguns memoriais em São Paulo. No Ibirapuera tem um memorial. É uma torre muito grande, que é um ponto de turismo ali na cidade. Existe na avenida principal ali na Argentina, também na capital, obelisco muito grande que vocês veem. Quando os times ganham, Boca Juniors, eles se reúnem milhares e milhares de pessoas. A ceia é esse memorial, apontando para você como memorial, dizendo, você é o memorial de Cristo andando pelo mundo. Você é uma nova criatura. Você deve ser a luz do mundo, o sal da terra. Você deve ser esse memorial que as pessoas falam, ali naquele colégio, ali naquela empresa, tem um homem e uma mulher de Deus. Todas as vezes que eu olho para aquela pessoa, eu lembro de Deus, porque ele ou ela trabalha, tem uma conduta como se do Senhor. Não é maravilhoso isso? Ser esse memorial, andando pela terra, andando por Mossoró. Na ceia nós devemos proclamar.
e dizer: Senhor, eu sou esse monumento que anda todo o tempo, e eu quero que eles entendam que eu aponto para Jesus todo o tempo. A ceia do Senhor é a proclamação da cruz. O Evangelho tem alguns símbolos. A Bíblia não diz, o crente usa muito a cruz, não é só a cruz. Talvez antes da cruz, e mais importante, embora as pessoas não saibam, seja o peixe, que foi dos primeiros símbolos do Evangelho, o peixinho. A cruz é importante, mas a cruz também é sinônimo de vergonha, de fracasso, né, na cultura que Jesus vivia. Mas a cruz é um símbolo, sim. Mas temos o peixe também. E o peixe, por que é o peixe? Eu digo que talvez seja o mais importante, embora a gente não use ele tanto. Porque a palavra do grego, do peixe em grego, ele tem um acróstico. E esse acróstico diz sobre salvação. Aponta para ele a salvação. Então, o símbolo do cristianismo, às vezes, é apresentado por um peixe, justamente por isso, porque aponta para a salvação em Jesus Cristo. Você pode ser um peixe, você pode ser a cruz, não importa. Com quanto que você seja, e você entenda que você deve proclamar enquanto monumento andando, proclamando Jesus Cristo. E por fim, não apenas enquanto você está andando por aí, mas proclamando a volta de Jesus. Muitas vezes somos cobrados, falamos, não se fala mais da volta de Jesus. Cantamos a volta de Jesus aqui. As pessoas precisam saber que elas têm um tempo, e elas não têm todo o tempo do mundo. Que Jesus veio, foi, e Ele voltará para buscar a sua igreja. Ele está dando tempo para as pessoas. Ele está dando tempo para a sua noiva se adornar, se preparar. Mais uma vez a noiva, se preparar, se melhorar a cada dia. A ceia não é apenas para olharmos para atrás. Quando falamos do memorial, não é apenas para olharmos para o hoje, quando falamos da comunhão, mas a ceia do Senhor também nos aponta para a frente. Paulo vai dizer, quando vocês comerem o pão e beberem o cálice, vocês vão anunciar, olhem para o futuro. A ceia fala da esperança que o crente tem e que precisa levar aos corações sem esperança, porque o apóstolo vai dizer, se vocês têm como esperança esta vida aqui na terra, quão miseráveis vocês são. Meus irmãos, porque a vida do crente não se resume a isso aqui. Isso aqui é importante, o Senhor diz, não os tire do mundo, os livre do mal. Então Ele quer que estejamos aqui, mas não é aqui que o nosso coração deve estar. Porque o texto também nos evangelhos vai dizer, aonde estiver o teu coração, aonde estiver os teus olhos, ali também o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Não é uma questão de se apegar a isso aqui. Para não se apegar, você precisa lembrar, porque a ceia aponta para o futuro. Quando comerdes o pão e beberdes o cálice, vocês vão celebrar a vinda do Senhor. E nesse momento, a igreja, que cada dia tem gostado mais dessa terra, por causa do conforto, a desgraça da Europa, a desgraça da América, a desgraça dos países do primeiro mundo, o conforto, a tecnologia, a tudo que eu preciso, eu tenho, esvaziaram as igrejas. As igrejas históricas da Europa, que são casas de festa, são restaurantes chiques, porque as pessoas deixaram Jesus, porque elas se apegaram tanto a essa terra, abandonaram o noivo, a noiva parou de se embelezar, a noiva parou de aprender como deve ser o comportamento de uma noiva, a noiva foi se afastando do noivo, a ponto de romper o seu relacionamento. Deixa eu te dizer uma coisa, na ceia do Senhor, a gente olha para trás, a gente olha para o hoje, mas a gente não pode esquecer de olhar para o futuro e dizer, o meu noivo está chegando, ele virá, ele vai vir me buscar, e eu preciso, com essa compreensão, ter esperança que, apesar de todo esse caos e essa confusão, nós temos uma esperança, a nossa esperança é que ele foi preparar um lugar, e ele volta para nos buscar, amém? É um lembrete de que Cristo voltará para buscar a sua igreja. Isso deve motivar a mim e a você a viver com santa graça e esperança. O que falta no mundo hoje? Esperança. A ceia do Senhor gera esperança em nossos corações. A noiva que se prepara para receber o noivo no seu casamento deve ser como uma igreja que está todo o tempo limpando o seu coração, e vós estáis limpos pela palavra de Deus, através
da ceia, lembrando-nos que eu preciso me lavar, me purificar, me embelezar para receber. Não se trata de ornamentos externos, mas do coração, da alma, da mente, dos olhos, dos ouvidos. Assim deve ser. Curar os olhos, não é? Curar os olhos, curar os ouvidos, curar o coração. Me lembro da época de discipulado com um pastor, e ele dizia, está tudo bem? Eu falei, está tudo bem. Ele falou, vou lhe ensinar uma coisa, seus olhos são santos. Isso tem muitos anos, meus irmãos, muitos anos. Eu falei, eu sei. E a gente estava caminhando, e ele falou, e o crente não é cego, está vendo, mas não pode ser como aqueles que falam, eu só olhei uma vez. Falou, você não pode deixar de ver coisas que passam na sua frente, mas olhar uma vez não é isso. Olhar uma vez é alguém passar na sua frente. Você não pode impedir. Mas você santifica os seus olhos. Você sabe que os seus olhos são do Senhor. E você vai melhorando. Você vai purificando os seus ouvidos. Você vai curando o seu coração através da palavra. A noiva faz isso. A noiva não fica olhando o noivo do outro. A noiva de Cristo não fica enamorando outras coisas. A ceia nos lembra disso, porque Ele está vindo. E eu não preciso falar daquela parábola das 10 virgens. Não preciso, não é? Porque 5 vão ficar. Porque estão tendo a chance, mas não estão preparadas. A ceia nos lembra que nós estamos nos preparando, apontando para o futuro, proclamando Jesus Cristo. Amém? Os músicos podem subir. Antes de participarmos da ceia nessa noite, examine seu coração, reveja a sua aliança com Cristo, a sua aliança com a comunidade que você decidiu estar. Olhe para trás e deixe seu coração se encher de gratidão. Olhe para o hoje e deixe o seu coração se encher de perdão. Olhe para a frente e deixe o seu coração se encher de esperança. Porque de toda forma, o crente está guardado na presença do Senhor. Que Deus aplique essa palavra no coração da sua igreja.